Trintei, e agora? Essa é uma angústia recorrente aqui nos meus atendimentos. Eu já tenho 30 anos, Raquel, ou já passei dos 30, tô quase chegando nos 40 e eu não me sinto realizado profissionalmente. Isso tá me deixando desesperado, tá me deixando angustiado. Gente, essa história da idade, ela mexe muito com a gente, né? Eu sou mulher e eu vou te contar um segredo. Eu já passei dos 40 e eu sei o quanto que a nossa cabeça coloca algumas metas pessoais e profissionais linkadas a essa questão da idade, que a gente nem sempre consegue atingir dentro do prazo que a gente dá. E aí vem aquela enxurrada de cobrança, né, nossa, da sociedade como um todo. E se você está nesse dilema, como eu já estive um dia, respira fundo e fica aqui comigo que eu vou te ensinar como é que você pode se reinventar após os 30. Muito prazer, eu sou Raquel Rodrigues, eu sou orientadora e estrategista de carreira. E o meu objetivo aqui é ajudar profissionais altamente dedicados, competentes, como você, que se você está aqui, você é tudo isso, a se destacarem nas suas carreiras, trabalhando com propósito e sendo reconhecido e muito bem remunerado por isso. Eu queria que você soubesse que eu estou muito feliz de receber você aqui, né, para a gente falar sobre um tema que por muito tempo me atormentou, né, e eu não conseguia tirar de letra isso. Mas faz uns bons tempos que eu desencanei e eu consegui viver um momento de cada vez com mais inteligência emocional para a coisa. E agora eu quero você prestando atenção nas dicas super tops que eu vou dar aqui para você sair desse impasse dos 30 anos, mergulhar de cabeça no que te faz feliz e fazer acontecer de verdade. A hora é agora. Você sabe que a gente não tem mais tempo a perder. Se a gente passou dos 30, se a gente passou dos 40, a gente não tem mais tempo a perder. Então a gente vai pra cima conquistar o que é teu por direito, tá bom? Deixa eu te contar uma historinha. Quando eu fiz 26 anos, estava liberando os 30, né? Eu fui morar no Canadá. E essa, sem dúvida, foi a melhor experiência da minha vida, né? Foi a coisa mais incrível que eu já fiz. Eu estudei inglês e eu fiz algumas matérias focadas em comunicação e marketing, oratória e um monte de outras que foram abrindo a minha mente para muita coisa, sabe? Eu fiquei quase 7 meses nesse país e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a repensar minha vida como um todo, né? Porque eu participei de uma super imersão, uma imersão intensa num país de primeiro mundo, né? Essa história de morar fora é maravilhosa, eu conheci muitas culturas, né? E aí eu volto para o Brasil. Esse choque de realidade, ele me bateu muito forte e eu resolvi que aquela experiência eu podia transformar a minha vida. E assim foi, tá? Eu sempre fui uma criança, uma adolescente e uma adulta muito insegura. Só que as coisas começaram a mudar exatamente quando eu decidi me jogar no mundo e dizer: sou eu e eu. Se eu quiser fazer acontecer, sou eu que tenho que fazer. Não adianta eu culpar o outro, não adianta nada, sou eu que vou fazer acontecer. E aí, vamos ver no que vai dar? E deu muito bom, né? Eu voltei muito forte, eu voltei decidida. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava desempregada. E eu vivi um momento assim muito, muito difícil, tá? De imaginar, tá, e agora? Eu vou construir do zero, eu não vou conseguir emprego, ninguém vai querer e tal. Um monte de coisa que passa na nossa cabeça. Só que nesse momento, como eu tinha investido, olha só, tudo que eu tinha financeiramente, eu tinha investido nessa experiência. 7 meses só estudando. Eu voltei a morar com os meus pais, eu estava desempregada, e aí a bad pega, né? Vocês podem imaginar como é que a minha cabeça ficou. Eu deixei muitas amizades lá e voltava assim, meio deslocada. Só que com a mentalidade forte, decidida, eu voltei para fazer acontecer. Eu falei, tá bom, não posso morar, tem que morar aqui. É aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou fazer minha vida acontecer. E aí, em um mês, gente, em apenas um mês, olha só, eu estava trabalhando como jornalista, que eu era, numa assessoria de imprensa muito top da minha cidade, e eu ainda dava aula em 3 escolas de inglês. Uma escola era fixa, as outras me chamavam esporadicamente, mas eu dava aula em 3 escolas. E aí começou a minha história de buscar pelo sucesso antes dos 30. E antes dos 30, até uma semana antes dos 30, é legal essa. Eu faço aniversário dia 28 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro de 2010, uma indústria maravilhosa me chamou. Eu fiz várias entrevistas, né? Acho que foram 3 ou 4. E aí eles me chamaram, eu passei, né? Na seletiva, me chamaram para fazer parte da equipe. Eu ia ser uma colaboradora da comunicação interna. E eu topei. Mudei de cidade, mudei de vida, né? E depois de um ano, só um ano, gente, eu fui promovida com 30% de aumento. E assim eu fui trilhando meu caminho de sucesso até 2020. Quando eu resolvi mudar totalmente de novo, eu estava completando 40 anos, aquilo não estava mais me completando,
né? E eu queria a proximidade do meu filho. Eu só tenho um filho, meu filho amado, desejado. Eu queria estar próxima dele. Eu queria mais conexão com meu marido, porque a gente não se via. Ele trabalhava num horário, eu em outro, a gente não se via. E eu resolvi empreender. E aí eu falei assim, gente, qual que é meu maior talento? Meu maior talento é acompanhar, é orientar, é passar amor em forma de orientação para as pessoas, para que elas tenham tanto sucesso profissional quanto eu tive aos 26, quando eu fui morar fora, quando eu tomei essa decisão, aos 30, quando eu fui contratada por uma empresa, e agora aos 40 que eu resolvi empreender. E eu posso afirmar para você que eu tenho um imenso orgulho de tudo que eu vivi. Desde 2020, quando eu estava com 40 anos, que eu realmente me encontrei profissionalmente. Foi só com 40 anos que eu me encontrei, gente. Aquela insegurança que eu sentia aos 26 anos, quando eu fui morar fora, ela já diminuiu bastante, mas ela existia. Aos 30, aos 40, ela desapareceu, até porque veio uma pandemia na sequência, eu não podia ter insegurança, eu precisava fazer acontecer. Então hoje eu sei exatamente que se eu fizer, tá aqui, tá bonito, tá pronto, tá bem feito, tá feito, melhor do que perfeito às vezes, né? E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, ninguém. E não adianta eu culpar o fulano, o ciclano, o beltrano que não tá vendo. Não, sou eu e eu. Só que essa história é bonitinha, né? Os perrengues que eu passei para chegar aqui, que você deve estar passando nesse momento e que você tem todo na tua história, eu deixo vocês imaginar e não vou contar não. O importante de tudo isso, né, é que eu quero deixar o recado de que a gente precisa ter força para começar. Porque às vezes eu falo, eu trintei, e aí eu quarentei, e aí eu não saio do lugar, mas eu preciso começar e eu preciso continuar, porque muita gente tem arranque, mas não tem continuidade. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas desistem no primeiro obstáculo. E aí a coisa não vai acontecer. Elas chegam aqui e falam, ah, mas eu passei de tempo, não estou fazendo. Ah, mas eu tentei. Tentou quanto? Desistir não é uma opção. A gente precisa remar cada vez mais forte, encarar de peito aberto as nossas dificuldades. Tudo que a gente vê pela frente é assim, eu vou conseguir. Sabe o copo meio cheio e meio vazio? É sempre pelo meio cheio. E sabe como é que eu fui fazendo essa minha história acontecer? Que, gente, eu mudei muitas vezes. Eu sempre tive mentor do meu lado. Eu já passei por 3 mentorias de carreira. Eu sempre tive pessoas do meu lado que foram me mostrando o caminho que elas já tinham trilhado. E eu fui caminhando. E isso que eu faço hoje, eu mostro para as pessoas o caminho que eu já trilhei. Quando eu tinha 25 anos, antes de eu ir para o Canadá, na verdade, esse foi o motivo maior de força que me fez querer sair e ir embora e ter essa história linda que eu tenho, que eu amo, né? Um chefe meu, eu não vou nem chamar ele de chefe, eu vou corrigir porque ele é um líder, né? Ele é um profissional querido demais, eu admiro muito ele. Ele me chamou e falou assim, Raquel, você é minha contratada, você é uma profissional incrível, só que você tem potencial para mais. Eu vejo você aqui, mas eu falo assim, cara, essa menina não sabe o potencial que ela tem. Você tá vivendo com medo de fazer acontecer. E eu tô falando isso para você agora, o que ele falou para mim. Você não tá com medo de fazer acontecer? Então, gente, voa, vai mais longe. Eu vejo isso em você, ele falou. E essa frase do voa, vai mais longe, eu vejo isso em você, ela me fez sair daquele morninho infantil que eu vivia. Era um morninho infantil, tá? E bater asas com medo, com muito medo, mas bater asa. Gente, a gente não pode ir deixando para depois, sabe? Porque quando a gente se vê pai, se vê mãe, se vê a pessoa que sustenta a família, a gente sustentar outras pessoas e a idade avançando, começa a vir um desespero. Meu Deus, o que eu fiz até agora? Como é que vai ser daqui para frente? Começa a entrar no Instagram, né, e ver a galera toda bem sucedida, viagem, festa, só coisa boa, não é? Aí eu entro no LinkedIn, nossa, mudou de cargo, um cargo bom, paga bem, tá numa empresa XYZ. E eu vivo essa ilusão de que todo mundo tá bem e eu não saio do lugar. Então, para começar, para de ver esse monte de foto, esse monte de vídeo de segundos de felicidade, são segundos, não é? Volta pro teu mundo, volta para cá e vamos entender o que você precisa melhorar na tua vida. Eu te ajudo, eu tô aqui para te ajudar. Vamos falar de insatisfação profissional após os 30 anos, depois dos 40 anos, de uma forma madura. Porque essa coisa de que tá no morninho, ficar reclamando todo, ah, meu chefe não me vê, a empresa não pagou treinamento para mim, ah, só dá um valor para aquela pessoa. Bora lá, vamos falar de insatisfação com maturidade. Tem uma pesquisa de 2017 daquela instituição britânica, Robert Half, que diz assim que o número de pessoas infelizes no trabalho a partir dos 35 anos é mais que o dobro do número de pessoas infelizes antes dessa idade. 1 em cada 6 pessoas está infeliz.
Então a entrevista foi realizada com mais de 2.000 pessoas, tá, do mercado de trabalho, e ela trouxe que quanto mais a idade vai avançando, mais os profissionais se sentem infelizes. Alguém sabe o motivo disso? Gente, quando a gente vai ficando mais velho, as nossas responsabilidades aumentam, assim como a idade aumenta, as responsabilidades aumentam, tanto na nossa carreira quanto na nossa casa, com a nossa família. Os salários são mais altos? Sim, são mais altos, só que os gastos também, as despesas se multiplicam. E isso traz o quê? Infelicidade. É tanta cobrança de tanta coisa que a gente se sente infeliz. E essa infelicidade profissional, ela precisa ser trabalhada. Eu preciso discutir isso, eu preciso falar sobre isso. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu não posso ficar 20 anos fazendo a mesma coisa e depois me arrepender. Dinheiro nenhum segura você no seu emprego. Se você está trabalhando por dinheiro, repensa a tua vida. Muitas vezes a gente guarda isso com a gente, né? A gente fica ali, passa muito tempo e começa a ter vários problemas de saúde, porque o corpo fala. Só que é importante a gente saber o seguinte: carreira não é uma estrada reta, gente. E o nosso sentimento em relação a ela também não é. Ele vai mudar. Gente, tudo que eu queria um pouquinho antes dos 30 anos, era trabalhar numa empresa grande, trabalhar numa baita de uma empresa. Eu fui. Aos 40 era empreender. Então eu mudei da água para o vinho. E aí eu precisei aprender a empreender. E eu estou aprendendo a empreender. Então o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? A todo momento é possível a gente fazer mudanças. É possível a gente ter resultado diferente. Só que eu preciso querer sair desse morninho que eu tô. Sabe quando a gente fala zona de conforto? Pra mim ela não tem nada de confortável. Você tá aí sofrendo pra caramba. Então assim, encara essa realidade de que sim, você trintou, você quarentou. E agora você não tem mais tempo. Mas eu vou atrás do meu sonho. Eu preciso correr atrás desse sonho. Isso é muito possível. Isso é muito possível. Tá bom? Eu quero ver você correndo atrás do seu sonho. Eu quero ver você trintando com alegria. Eu quero ver você trintando e falando assim, cara, eu consegui, ou 40 anos. Lembra que eu comecei o meu maior sonho aos 40 anos? Eu, Raquel, comecei aos 40. Tá bom? Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou, dá um like aqui, me segue no canal do YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui. Tá bom? Vai ser um prazer poder compartilhar todo o conhecimento e a minha história, a história dos meus clientes com você. Tá bom? Um beijo, eu te vejo em breve.